Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 30 de outubro, 31º domingo do tempo comum. O mês de outubro está findando, temos apenas mais o dia de amanhã e já estaremos aí em novembro, 2 meses do final do ano. Eu quero te convidar hoje, nesse dia, a deixar aqui o teu joinha, curtindo o nosso vídeo, a se inscrever no nosso canal. Estamos aí na campanha rumo aos 10 mil inscritos, a compartilhar esse nosso vídeo, porque quanto mais você compartilha, mais esse conteúdo chega à casa de outros irmãos e irmãs, e a palavra de Deus, meditada aqui de modo simples, pode chegar a outros tantos corações. E se você quiser tornar-se membro do nosso canal, Deus com certeza te abençoará muito, e eu ficarei imensamente agradecido com a sua colaboração. E agora nós vamos tomar em mãos o Evangelho que está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Zaqueu queria ver Jesus. Diz o Evangelho que Zaqueu não conseguia enxergar Jesus por causa da multidão e porque tinha uma baixa estatura. Irmãos e irmãs, essa baixa estatura de Zaqueu pode ser entendida por nós hoje, nesse dia, meditando esse Evangelho, como a nossa infinita pequenez diante da grandiosa majestade de Deus e, de modo muito particular, de Deus que se fez homem na pessoa de Jesus. A pequenez de Zaqueu, a nossa pequenez, está intimamente ligada à condição de pecado, com a qual eu e você estamos feridos, por conta da nossa liberdade debilitada por essa força do mal que é o pecado. Quanto mais pecamos, menores nos tornamos na graça de Deus. Quanto mais o pecado entra na nossa vida, menos estatura espiritual nós temos para vencer a tentação. Quanto mais o pecado ronda a nossa alma, mais fraca a nossa alma fica e não consegue vencer as situações que o demônio coloca diante de nós. Para vencermos a nossa pequena estatura na vida da graça, para vencermos o pecado de uma vez por todas na nossa vida, nós temos que nos encontrar com Jesus, como fez Zaqueu. E como é que nós, cristãos católicos, encontramos a Jesus? Primeiramente, pela vida de oração. Um cristão que não reza é um cristão que não cresce na sua intimidade com Cristo. É um homem, uma mulher, são pessoas que não vão ter uma estatura elevada na ciência de Deus, ou seja, no conhecimento da vontade de Deus. Porque quem não reza não tem forças para a caminhada. Não consegue lutar contra as tentações, não tem discernimento do caminho de Deus e do caminho do mundo. Quem não reza é pequeníssimo diante da humanidade. Basta que nós olhemos o exemplo dos santos e santas, homens e mulheres que se dedicavam à oração, que eram entregues à graça de Deus por meio da sua conversa, do seu diálogo com Ele. Basta também, irmãos e irmãs, que nós vasculhemos ao nosso redor, na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa família. Quantos são os homens e mulheres que nós conhecemos de verdadeira oração? Pessoas que transcendem esse mundo,
pessoas que estão além da nossa capacidade de compreensão. E por quê? Porque reza. Depois, um cristão católico precisa de vida sacramental para criar uma estatura conforme a graça e a vontade de Deus. Ora, vida sacramental, de modo muito particular, confissão e Eucaristia. Vejam, a primeira leitura do livro da sabedoria vai nos falar que Deus é amigo da vida. O pecado é sinônimo de morte. O pecado é sinônimo de vida destruída. O pecado é sinal de aniquilação. E Deus, meus irmãos e minhas irmãs, apesar dos nossos pecados, vai dizer o livro da sabedoria, Ele nos olha com ternura e amor. E por quê? Porque quer a nossa conversão. Uma vez que Deus quer a nossa conversão, Deus nos envia, por meio dos sacramentos, a força necessária para reconhecermos as nossas faltas, para confessarmos as nossas faltas, nos penitenciarmos por elas e vencê-las pelo sangue redentor de Jesus na cruz. Eu e você, que hoje estamos meditando esse Evangelho, nesse dia, dia do Senhor, nós temos consciência das nossas fraquezas ou nós passamos um pano quente sobre as coisas todas para que não vejamos aquilo que em nós precisa ser mudado? Queremos o céu? Queremos que a salvação entre na nossa casa, como a salvação entrou na casa de Zaqueu aquele dia, na pessoa do próprio Jesus, e o próprio Jesus afirmou isso. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem, Zaqueu, é filho de Abraão. A salvação hoje vai poder entrar na nossa casa. Há quanto tempo, meus irmãos e minhas irmãs, nós não fazemos uma boa confissão dos nossos pecados? Há quanto tempo nós não nos colocamos diante de Deus e derramamos no seu colo as nossas misérias? Há quanto tempo nós não choramos no colo de Deus e deixamos que Deus nos acolha no seu coração, esse grande hospital que é o coração de Deus, que cura e restaura a nossa vida? Há quanto tempo nós não nos deixamos ser recolhidos e acolhidos nesse coração? Vida sacramental. E nessa vida sacramental a Eucaristia tem um papel importantíssimo. Por quê? Porque ela nutre a nossa alma. A Eucaristia, vai dizer Santo Agostinho, ela é Cristo conformante, ou seja, ela dá a forma de Cristo a quem a recebe. E o que é receber a forma de Cristo? O que é dar forma de Cristo? É transformar-nos noutros Cristos. Quando Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, chega a Antioquia, lá ele ouve pela primeira vez a palavra cristão e pergunta a Paulo o porquê dessa palavra. E Paulo lhe diz: porque nós nos parecemos com o Senhor. A Eucaristia nos transforma em outros Cristos. Quantas vezes nós dizemos que acreditamos em Jesus, mas não vamos à casa do Senhor aos finais de semana para vermos Jesus, para enxergarmos o Senhor na palavra e na Eucaristia, nos nossos irmãos e irmãs, na pregação da palavra? Quantas vezes nós dizemos ser cristãos, mas não tiramos tempo para visitar o Senhor no sacrário, para estarmos com Ele na sua casa? E pior de tudo, irmãos e irmãs, quantas vezes nós vamos à igreja e ao final da missa, quando o diácono ou o sacerdote nos convidam, e de em paz e que o Senhor vos acompanhe, nós deixamos o Senhor lá na igreja e voltamos sozinhos para as nossas casas? Nós precisamos fazer diferente, precisamos rezar, precisamos ter vida sacramental, Eucaristia, confissão, precisamos estudar a nossa fé. São Paulo, na segunda leitura da carta aos Tessalonicenses, vai dizer aos seus: não vos deixeis enganar por falsas profecias, estudem aquilo que eu já lhes disse, conheçam a palavra que foi anunciada. Irmãos e irmãs, como nós temos nos deixado levar por falsas promessas, como nós temos deixado que a nossa consciência e o nosso coração seja manipulada por falsos pregadores, por pessoas que estão revestidas de pele de cordeiro, mas que na realidade são lobos, que querem nos afastar da vontade de Deus, que nos apresentam um evangelho adocicado, que nos apresentam um Deus que não se importa com os nossos pecados. A palavra de Deus é claríssima, tanto no livro da sabedoria quanto no evangelho. Zaqueu só pôde ouvir de Jesus que a salvação entrou na sua casa porque Zaqueu se arrependeu dos seus pecados.
e disse ao Senhor: de agora em diante farei diferente. Eu preciso conhecer o plano de Deus para a minha vida. Eu preciso me dar conta daquilo que o Senhor quer de mim. Eu não fui chamado para seguir ideias estéreis, mas eu fui chamado a seguir uma palavra viva, que me concederá ao final de tudo o reino dos céus. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso estar em comunidade, vivenciar a minha fé, partilhá-la com os meus irmãos e irmãs. De que adianta ter fé, de que adianta receber os sacramentos, de que adianta estudar a teologia, os documentos da igreja, se eu não estou na comunidade para fazer com que isso também ilumine a vida dos meus irmãos e irmãs. É preciso ser um farol da graça de Deus também na vida dos outros. Hoje, um dia tão importante para nós brasileiros, eu quero te convidar a não se deixar levar por falsas promessas, a ter a palavra de Deus diante dos teus olhos, a valorizar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz para nos dar a vida e a vida em abundância. Hoje nós vamos rogar a intercessão dos santos e santas para que olhem por nós e pelo nosso país. De modo muito particular, eu quero invocar hoje o pequeno jovem, o pequeno menino, San José Sánchez del Río, o mártir mexicano, que lutou pela liberdade, que lutou por Cristo, pela sua fé e pela sua igreja, que combateu as falsas doutrinas que queriam destruir a fé católica, a família e o amor entre os irmãos. Que Deus te abençoe e até amanhã.